Muito bem, estamos ao vivo aí e a pergunta agora aí da nossa querida irmã que é anjo da esperança, católica, ela fez essa pergunta, professor. É Deus quem determina o dia da nossa morte? O que a Bíblia fala? Muito boa pergunta. Obrigado, nossos queridos irmãos católicos que sempre acompanham o nosso programa. Algumas pessoas pensam realmente que Deus determina até a maneira como a pessoa vai morrer com base no Salmo 139, verso 16. Eu vou ler esse salmo e vou explicar para vocês isso aqui, brevemente. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que esse texto está nos mostrando? Mostra realmente uma direção de Deus sobre a nossa vida, mostra sim que Deus tem planos, só que aqui esse determinismo, diríamos aqui, tem mais a ver nesse contexto em que está falando aqui do processo embrionário. Aqui Davi está falando, ele está assombrado da maneira como Deus o formou no ventre da mãe dele. Aqui o texto, o propósito não é dizer que Deus define o destino de cada um em todos os detalhes. Ele tem plano sim para nós. Só que ele também nos dá advertências para não irmos para o mau caminho. Então o que isso significa? Que mesmo que Deus tenha planos para nós, se Ele nos adverte a não irmos para o mau caminho, isso significa que apesar dos seus planos, Deus permite que nós frustremos esses planos. Porque Deus respeita a liberdade de escolha das suas criaturas. Vou pegar aqui um dos textos, que é Jeremias capítulo 21, versículo 8, que diz o seguinte: digam a todo o povo, assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão, sua recompensa será a sua vida. Então veja, se Deus determinasse o destino final de cada um, esse texto não faria sentido. Por quê? Porque se o destino está determinado, por que ele diz para todos eles escolherem entre a vida e a morte? Então a soberania de Deus, ela é algo espetacular, é uma soberania não impositiva, não é uma soberania de um ditador, é uma soberania de um Deus amoroso que tem planos, me apresenta dois caminhos, quer me conduzir sim para o bom caminho, só que ele não me obriga a aceitá-lo. Então, para finalizar, por exemplo, para você analisar, Deus não quer que uma pessoa morra de acidente de trânsito, né? Deus não quer que uma pessoa morra de câncer, Deus não quer que uma pessoa fume, Deus não quer que uma pessoa leve um tiro. Então, se Deus determinasse a forma como cada um iria morrer, nós teríamos um problema insolúvel em relação ao caráter bondoso e amoroso de Deus. Porque algumas pessoas morrem de velhice e outras morrem no pior dos sofrimentos. E Deus não usa da sua soberania como uma licença para ele fazer o que é errado, como alguns pensam, não é? A soberania de Deus não justificaria atos pecaminosos de Deus, até porque Deus não peca, não é? Então Deus não determina, Ele conhece o futuro, óbvio, só que o conhecimento prévio não determina que as coisas sejam assim. Deus convida todas as pessoas a terem uma vida saudável, feliz, a seguirem as leis naturais e espirituais que Ele criou. Mas quando a pessoa não segue e antecipa a sua morte ou tem uma morte que não era dos planos dele, ele vai ter que respeitar a decisão dessa pessoa. A base do trono dele é o amor e junto com o amor está a liberdade.